Olá, pessoal, boa noite. Essa é a nossa aula 2 de constelação com bonecos na mesa. E o tema que nós vamos abordar é a ancestralidade, tá? Como é que nós conseguimos olhar aí o movimento da ancestralidade através desse movimento da constelação com bonecos na mesa, tá? A ancestralidade refere-se à nossa origem, refere-se aos nossos antepassados, as heranças que nós recebemos desses antepassados, que são heranças culturais, genéticas, a herança social, e isso é transmitido ao longo aí, né, das gerações, ao longo dos nossos antepassados. Então, tudo que nós vivenciamos hoje, tudo que nós podemos ver hoje, é fruto aí do que os nossos antepassados começaram a fazer, daquilo que eles construíram. Então, é interessante olhar para esse movimento, tá? Os nossos ancestrais, eles percorreram um caminho que nós não temos que percorrer. Eles abriram o caminho para a nossa passagem, nos trazendo aí um movimento de infinitas possibilidades. Então, através da nossa ancestralidade, nós temos infinitas possibilidades de fazer melhor, de fazer diferente e de dar conta de um monte de coisa aí que é importante. Grande parte dos atendimentos que nós realizamos, eles estão vinculados aí à nossa ancestralidade. São situações que aconteceram antes da nossa chegada, né? E aí a gente precisa olhar para esse movimento e entender por que nós estamos sofrendo algumas coisas, por que às vezes é tão difícil para nós alguns processos de entendimento mesmo, né? E aqui é uma frase de Bert Hellinger que fala: atrás de mim estão todos os meus ancestrais me dando força. A vida passou através deles até chegar em mim. E em honra a eles, eu a viverei plenamente. Quem falou foi Bert Hellinger. Tem alguém aqui, o Anderson, a Letícia, que estão com os bonequinhos ou os elementos de constelação familiar? Não, com Eu os posso bonequinhos pegar. não. E a Letícia? Também não. Eu não tô com os bonequinhos aqui. Eu tô viajando, eu só tô assistindo. Não tem problema. Desculpa. Eu peguei. Se você quiser, tá aqui. Você consegue abrir a câmera, Anderson? Consigo, peraí. Ó, quando o cliente de vocês trouxer algo para trabalhar e quando ele responder o questionário, né, para fazer a constelação, ele expressar que isso é uma repetição familiar, vocês podem fazer uma meditação
e você vai pedir, aí você coloca, isso é um movimento interessante, tá? Você coloca ele no campo, né? E aquilo que está sendo trabalhado, ele, o pai, a mãe, a situação. Por exemplo, Anderson, você consegue fixar a sua tela como fala? Eu vou parar de compartilhar aqui, peraí. Aí, ficou só a sua tela agora. Vamos supor que o teu cliente, Anderson, ele está trabalhando uma questão de abandono, ok? Aí ele está trabalhando a questão de abandono. Vamos supor que esse cliente sou eu, tá bom? Ou as meninas, a Delcimara, a Letícia ou a Fernanda, tem algum movimento que vocês queiram trabalhar, que vocês percebem que está ligado à ancestralidade? Ai, Tem. Tem sim. Boa noite a todos. Tem? Eu tenho. Mas a colega também parece que tem, falou primeiro. Letícia, eu vou fazer com a Delcimar dessa vez, tá bom, meu amor? Tá bom. E aí a gente faz com você também. Delcimar, você consegue abrir a câmera? Espera aí. A câmera não sei porque eu não estou conseguindo. Eu tô clicando. Ah, foi. Vocês estão me vendo? Sim, estamos. Tá. Fala o que você quer trabalhar, conta para mim. Então, na minha família tem uma repetição de alcoolismo, né? Meu pai, meu irmão, minha mãe. Então, eu tenho primas e primos que bebem muito, e isso me preocupa, né? Porque é uma geração. E agora, a geração da Delcimar, veio meu filho e minha neta. Então, eu me preocupo muito com a minha geração para trás, que são pessoas com vício, né? Um vício que vem de família de muitos anos, antepassados. Tio, tia, primo, primas, pai, mãe, irmão. Isso me preocupa muito, Renata. O que você percebe? Você percebe? Eu percebo um certo medo, né? Por exemplo, eu às vezes quero até beber uma cerveja, mas eu tenho medo, eu fico assim, não quero beber. Eu já bebi algumas vezes em festa e tal, e fico com medo de querer estar sempre bebendo também, em razão da minha família, dos meus antepassados. E eu não quero carregar isso para minha neta, não quero carregar isso para o meu filho, então eu tenho medo. Deixa eu só aumentar o volume aqui um pouquinho. Um minutinho. YouTube, né? Só um minuto. Só um minutinho, tá, pessoal? Porque o áudio está bem baixinho para mim. Aí eu estou ligando a caixinha, que aí vai ficar melhor para vocês. Vai ficar mais tranquilo para ouvir. Dá um oi, Delcimar, para eu ver se habilitou. Oi. Agora melhorou 100%.
Vamos lá. Era o seu pai que bebia? Meu pai, meu irmão, que morreu, meu pai já morreu, meu irmão já morreu, tio, tia, primo, primas, minha mãe também, minha mãe tem 87 anos e não fica sem a bebida. Ela já teve 2 AVC, médico falou que ela tem que parar de beber, mas ela não consegue parar. Todo dia ela tem que beber cerveja. Todo dia ela tem que beber cerveja. Tem dia que ela bebe além do limite. E eu cuido dela, né? Então, assim, é triste ver a mãe da gente bêbada caindo por cima de mim. Essa semana ela caiu, cortei meu pé. Então, assim, é uma situação constrangedora, muito constrangedora. Eu sei que, por mais que eu proíba, mas é a vida que ela escolheu para ela. Então, eu não tenho nem esse direito. Tá. Vamos lá aqui, Anderson. Olha, o medo dela é que os netos repitam essa história, certo? Certo. Que é uma repetição que a gente percebe que está aí na ancestralidade, ok? Aí, o que acontece aqui? Quando o cliente ele traz um sintoma para trabalhar, aí ele vai escolher ele, o pai, a mãe e o sintoma. São os primeiros elementos que a gente vai colocar no campo. Sempre os primeiros elementos que a gente coloca no campo é a pessoa, o pai, a mãe e aquilo que ela tem para trabalhar. Sempre. Ah, Renata, mas está morto, está vivo, não interessa. Sempre a gente vai colocar o pai, a mãe e aquilo que a pessoa tem para trabalhar, ok? Então, aqui, Anderson, ela vai escolher alguém para ser ela, alguém para ser o pai, alguém para ser a mãe, alguém para ser o sintoma. Tá bom. Meu pai pode ser o verde, verde. A minha mãe pode ser de lilás. E agora o sintoma, né? Ponto de interrogação. E você? Sintoma. Eu, Você. sim, aquela de verde clarinho lá atrás. Você escolheu esse bonequinho para representar você. Sim. Respira fundo agora, se conecta com o seu campo, que é esse, aonde você sente de colocar esse bonequinho. No meio. Aí, tá bom. Você está olhando para que lado? Para frente. Sou eu, tô olhando para frente. E olhando assim para frente, o que você está sentindo agora? Eu sinto pena dela. Um sentimento de pena, de tristeza, vontade de chorar. Então fale assim, eu olho para tudo isso Olho para tudo isso. e fico triste. Triste. Tenho vontade de chorar. Tenho vontade de chorar. Isso tudo é muito pesado para mim. Isso tudo é muito pesado para mim. Isso. Esse bonequinho você escolheu para o seu pai. Aonde ele vai ficar? Sabe? Qualquer lado. Desse? Pode ser. Ele olha para que lado? Olha para frente também. E como que você fica com a entrada dele? Meu coração se alegra. Meu pai me dava muito amor.
Então fala assim para ele: pai, eu vejo você. Pai, eu vejo você. Você é muito importante para mim. Você é muito importante para mim. E você me faz muita falta. Você me faz muita falta. Com você, Com você, eu sentia mais forças. com certeza. Com você eu sentia mais força Para enfrentar para enfrentar as dificuldades da minha vida. as dificuldades da minha vida. Esse bonequinho você escolheu para sua mãe. Aonde ele vai ficar? Vai ser do outro lado. Aqui? Isso. Para onde ela olha? Tá bom aí, olhando para aí. Olhando para frente? É. E com a entrada da sua mãe, como que você fica? Sinto dor de cabeça. Peso. Sinto dor de cabeça de verdade. Como se minha pressão subisse, só em olhar. Fala assim para sua mãe: mãe, eu vejo você. Eu vejo você. Eu sei que você pertence. Sei que você pertence. Você tem o seu lugar. Seu lugar. Mas é muito difícil para mim, mãe, É difícil para mim, mãe. te olhar Olhar e perceber e perceber o quanto você é importante para mim o quanto você é importante para mim também. também. Fala assim: mãe, Mãe, por muitas vezes às vezes eu julguei você. eu julguei você. Eu Às achei vezes mesmo. isso. Eu achei Eu achei que você teria que ser diferente que você teria que ser diferente do que você realmente é. do que você realmente é. Eu julguei Julguei e critiquei você. e critiquei você. E isso tudo é muito pesado para mim. Isso tudo é muito pesado para mim. Esse aqui você escolheu para o sintoma que você trouxe, que é o alcoolismo na sua família. É, Aonde vai ficar? atrás de mim. Qual a entrada dele no campo? Como que você se sente? Barreira. É como se eu tivesse falado para ele assim: fica aí, não vem para cá. Uhum. Ou melhor, Anderson, eu acho que eu vou querer ele atrás da minha mãe. Atrás da? Atrás da minha mãe. Ah, tá. Isso vai ficar com ela. Eu não Aqui? quero isso atrás de mim. É dela, não é meu. Tá bom. Delcimar, você consegue virar e olhar para o sintoma um pouquinho? Estou olhando. Posso virar o seu bonequinho para olhar? Pode. Pode. Como que é olhar de frente para o sintoma? Me arrepio toda. Toda. E vejo o quanto isso me trouxe traumas de infância. O quanto isso
continua atormentando a minha vida. Isso. Eu Fala sinto tudo. raiva, eu sinto Pode, ódio. isso, põe para fora o que você está sentindo. Pode falar tudo. Isso. Sinto raiva, muita raiva. Sabe? Você sente medo? Talvez um pouco, mas agora eu já não estou nem com medo, eu estou com raiva mesmo. Então fala para É como se ele fosse assim. uma luta, entende? Uma luta. Sim. É isso, eu quero me fortalecer diante disso. Eu não quero que a minha geração venha ter essas bebedeiras, essas coisas. Eu não quero isso na minha família. Uhum. Quero acabar com isso. Uhum. Você consegue falar para o sintoma assim, você faz parte? Como? Você consegue falar para o sintoma, você faz parte? Não, eu não quero que ele faça parte. Uhum. Eu não quero. Você consegue falar assim para ele, mesmo eu não querendo, você faz parte? Consigo. Eu não consigo falar. Tá bem, Consigo falar, porque eu não quero que ele faça parte. tá bem. Você consegue falar para ele assim, eu não queria que você estivesse aqui? Consigo. Eu não quero, eu não queria, não quero que você faça parte da minha família. Uhum. Não pode falar para ele, do jeito que você falou. Quero. Eu não quero que você faça parte da minha família. Eu não permito, eu não aceito, não quero. Uhum. Vai embora. Sai da vida da minha mãe. Sai da vida da minha família. Vai embora. Deixa a gente em paz. Uhum. Você consegue falar para o sintoma, eu julgo você, Eu julgo você, igual eu julgo a minha mãe? igual eu julgo a minha mãe. É forte, viu? Minha cabeça está estourando. Uhum. Fala assim, é muito difícil para mim. É muito difícil para mim. Você atrapalha a família toda, minhas primas, tudo novinha, meus primos, e Você, bebendo, ficando, caindo, bêbado. Você derrubou meu irmão, meu isso. pai, quer derrubar minha mãe. Acabou, não quero mais que você faça parte da minha família. Vai embora. Uhum. Você consegue falar assim para o sintoma, eu não sei por que você está aqui. Eu não sei por que você está aqui. Só sei que eu não te quero aqui. Uhum. Renata, você quer continuar? Ó, vamos lá. Quando nós temos um vício no sistema, ele esconde uma dinâmica, tá? O que vocês precisam entender como consteladores? Nada que vem para a nossa vida, seja bom ou ruim, vem sem propósito. Tudo que acontece tem um propósito. E o maior propósito do que aparece na nossa família é trazer o reconhecimento de quem foi excluído. Então, se eu brigar com o vice, falar, não quero você aqui, sai daqui, você não vai fazer, não vai funcionar.
Por que não vai funcionar? Porque isso vai continuar se manifestando na família até que seja reconhecida essa pessoa que foi excluída. Porque quando eu excluo o que vem, eu excluo novamente essa pessoa que foi excluída. Então, a exclusão, ela não para, ela vai se perpetuando no sistema, ela continua, ela não é interrompida, né? Geralmente, quando existe um vício, o desalinhamento em relação ao masculino, ok? É um movimento aí em relação ao masculino. O que significa isso? O masculino não foi visto de alguma forma. Então, o masculino ele foi subjugado, o masculino ele foi submetido a situações de vergonha, humilhação, de raiva, ele não foi visto de forma adequada. Provavelmente esse vício é realmente da família da tua mãe, e por não estar curada, a tua mãe se vinculou a uma pessoa também com vício. Então, começa a ficar esse movimento onde as pessoas que têm desalinhamentos comuns se unem. E aí vai tomando uma proporção muito grande esse movimento de desalinhamento. Então, aqui, o que a gente vai fazer? Esse é um movimento muito interessante quando a gente fala de vício, de desgraças que se repetem. Anderson, eu só vou pedir licença aqui para o campo e trazer um pouquinho mais para frente os bonequinhos. Tudo bem, Delcimar? Não, Anderson, pode deixar no mesmo lugar, pode deixar no mesmo lugar. Trazer para frente mesmo, fazer esse movimento na mesa. Isso. Bem isso. próximo, Só né? para a gente ter espaço, tá? Atrás da mãe dela, você vai pode colocar o vício do ladinho da mãe dela aqui, só para que eles olhem para o vício, tá? Isso. Aí, atrás da mãe dela, você vai colocar o pai da mãe, o avô da mãe, o bisavô da mãe e o tataravô da mãe. O avô era moreninho assim mesmo. Pai, avô, bisavô, tataravô. Que são aí uma representação do masculino, né? Sim. Como é olhar para toda essa ancestralidade? Eu percebo que o tataravô da minha mãe trouxe isso. Fale assim, meu avô. Meu avô, Eu vejo você. eu vejo você. Você tem um lugar no meu coração. Você tem um lugar no meu coração. Um lugar importante. Um lugar importante. Eu vejo você. Eu vejo você. Gratidão. Gratidão. Agora você vai pro teu bisavô. Bisavô. Ele está olhando de lado. Pode virar um pouquinho ele? Não. Ele não, não? O avô já foi, tá? Agora é o seu bisavô. Meu bisavô está olhando. Isso. Pode virar. Aí, pode. Ótimo. Renata, você tem vontade? Quando você colocou, eu não estou mais com aquela dor de cabeça que estava forte. É impressionante, não estou mesmo. E eu estou assim, mais leve. Sim. O que você tem vontade de falar para o teu bisavô? Que eu amo. Que Diga, eu vejo no você. Meu coração. Eu vejo você. Você tem um lugar no meu coração. Você tem um lugar no meu coração. Um lugar especial.
um lugar especial. Como é quando você fala isso? Uma tranquilidade. Uhum. Uma tranquilidade, assim, um ar de felicidade. Esse é o sentimento que eu tô agora. Muito bom. Agora para o seu tataravô. Tá bom. Também tranquilidade. Fale para ele, eu vejo você. Vejo você, Você tem um lugar no meu coração. tem lugar no meu coração. Eu vejo você. Eu vejo você. Com mais clareza agora. Mais clareza agora. Com muito mais clareza. Com mais clareza. Como é quando você fala isso? Tranquilidade. Alívio. Muito bom. Agora lá pro tetravô. Esse, eu sinto assim uma certa rejeição. Quando eu olho para ele, é como se ele estivesse me olhando com raiva. Essa sensação que eu tenho, como se ele quisesse brigar comigo, sabe? Diga assim, parece que tudo começou em você. Parece que tudo começou em você. Isso é pesado para mim. Isso é pesado para mim. Muito pesado. Muito pesado. E eu sinto raiva. Sinto raiva. Muita raiva. Muita raiva. Mas você é maior. Mas você é maior. Olha, a impressão que eu tenho A impressão que eu tenho é que tudo foi causado por você. é que tudo foi causado por você. Essa é a impressão que eu tenho. Essa é a impressão que eu tenho. Me arrepiando toda. Até minhas pernas estão ficando arrepiadas. Olha, eu sinto muito. Sinto muito. Muito bom. A sensação de que ele está com raiva de mim. Diga assim, eu me libero e te libero também. Libero, te libero também. Eu me liberto e te liberto também. Eu me liberto e te liberto também. É assim que tem que ser. É assim que tem que ser. Eu não quero mais Eu não quero mais ficar nesse movimento doloroso. ficar nesse movimento doloroso. Eu não quero mais Eu não quero mais ficar nesse movimento pesado. ficar nesse movimento pesado. Isso. Como você se sente quando fala isso?
Quando chegou nele, fiquei com um peso na minha cabeça de novo. E quando eu falo isso, é como se eu tivesse... Eu não sei explicar. É como se eu estivesse tirando ele da minha vida. Fala, eu não posso tirar você da minha vida. Eu não posso tirar você da minha vida. Eu sou pequena aqui. Eu sou pequena aqui. Eu sou menor do que todo mundo aqui. Sou menor do que todo mundo aqui. Ficou melhor. Me senti melhor falando isso. Eu tenho que ser mais humilde. Eu tenho que ser mais humilde. Isso, reconhecer. E reconhecer o meu lugar. Reconhecer o meu lugar. Isso. Como você se sente falando isso? Me sinto bem agora. Muito bom. Me sinto bem. E já não sinto que ele me vê com raiva. Já sinto uma afeição. Já percebo uma afeição. Mas continuo toda arrepiada. Braço, perna, as costas, estou me arrepiando toda. Diga, eu reconheço o masculino. Eu reconheço o masculino. E a minha mãe, você sabe que a minha mãe, ela sempre foi com atitudes masculinas, que eu quero dizer, é assim, muito trabalhadeira, muito guerreira. Ela sempre encarou de frente tudo. Se ela tivesse que tomar atitude entre ela e dentro da casa com o marido, ela que tomava atitude. Então, assim, pegava peso. Então, eu sempre falava assim, nossa, mãe, você tinha que nascer um homem, que você trabalha igual homem. Olha isso. Está escondido, né, por trás disso, um movimento, né? Muito profundo. Diga assim, eu me libero para olhar para a vida de forma mais leve. Eu me libero para olhar para a vida de forma mais leve. Mais tranquila. Mais tranquila. Isso. Eu me libero. Eu me libero. Muito bom. Estou me sentindo mais leve. Bem mais leve. Parece que saiu um peso de mim, sabe? Então, a ancestralidade, né, ela reflete na nossa vida de diversas maneiras, diversos movimentos, e quando a gente não consegue reconhecer a ancestralidade como maior, nós estamos emaranhados com essa ancestralidade. Quando eu consigo reconhecer, eu vou ganhando força desses ancestrais. Então, a constelação com bonecos na mesa, ela nos traz inúmeras possibilidades de trabalhar, de alinhar, de reconhecer, de entender aquilo que é necessário entender, né? Aquilo que é necessário reconhecer. Certo? Gratidão. Vocês ficaram com alguma dúvida em relação a isso? Gratidão. Gratidão. Alguma dúvida? Não? Eu vou colocar para... material de novo para apresentar aqui para vocês, tá? Então, quando a gente vai lá para a frase de Bert Hellinger, que fala que atrás de mim estão todos os meus ancestrais me dando força, a vida passou através deles até chegar a mim, e em honra a eles, eu viverei plenamente. Eu viverei plenamente em honra a eles, eu não viverei plenamente
mostrando para eles que eu sou melhor, querendo fazer diferente, querendo mostrar que eu sou poderosa, nem nada disso. Eu faço diferente num movimento de humildade. E isso vai me trazer um resultado diferente. Tá certo? Tranquilo aqui? Sim ou não? Sim. Então, muitas vezes, nós carregamos sensações e sentimentos que não são nossos, em honra aos antepassados. Você imagina, olha só, antes da Delcimar, quantas mulheres sofreram com a questão do alcoolismo? Quantas mulheres ficaram com raiva, com ódio, querendo sumir por conta disso? E que isso veio para você, e aí você teve que ter consciência de que não pode ter raiva de uma coisa que te irrita tanto. Né? Quando nós estamos nesse movimento, né, em honra aos nossos antepassados, e esse movimento se torna consciente, aí sim o alinhamento é possível. Porque eu vou no foco daquilo que está trazendo desalinhamento no meu clã. Aqui repetiu, né? Então, devolver aos nossos antepassados aquilo que nós não conseguimos carregar, ele é fundamental para que eu tenha uma vida feliz e tranquila. Então, esse alcoolismo é o quê? É o masculino que não estava sendo visto? Eu vejo os homens do meu clã, eu dou um lugar no meu coração para os homens do meu clã. Os homens também são fortes. Eu não preciso me comportar como um homem para ensinar o homem como ele tem que se comportar. Eu saio dessa posição que eu me coloquei por proteção. E assim eu tenho força para prosseguir e continuar. E assim eu tenho força para fazer diferente. Não porque eu sou melhor, porque para chegar em você, teve todo um percurso. Imagina hoje que lidar com o alcoolismo é muito mais fácil. Ah, não é, não. É. Imagina uma mulher com um homem alcoólatra em casa, morando num sítio no interior onde não tinha recurso, ter que aguentar apanhar daquele homem, ter que aguentar se submeter àquele homem. E hoje a gente já tem um movimento diferente. Ainda não adequado, mas já está diferente. Mudou muito, né? E passou pela nossa ancestralidade isso, tá? A nossa ancestralidade também eles escondem alguns segredos que podem ou não ser revelados. Ah, eu estou lá fazendo minha constelação com bonecos na mesa e vem, nossa, parece que tem um segredo aqui. Você vai avaliar na hora do seu atendimento se é viável falar disso ou não. Então, o constelador tem que fazer meditação, tem que estar em contato consigo mesmo, tem que buscar um aprendizado contínuo. Esse curso aqui de constelação familiar, só o curso não adianta de nada. Você tem que continuar estudando, porque cada vez que você está estudando, a tua consciência vai ampliando. O Anderson está me ajudando no curso de constelação original, que é o Constelação para aprender a atender presencial e online. Está me ajudando nesse curso de bonecos na mesa e no curso de bonecos na água. Está mudando, Anderson, para você alguma coisa? Nossa, nem tem comparação. O que eu estou aprendendo aqui, eu não aprendi em anos e anos. É muito bom. Porque o que acontece? A consciência vai mudando. Eu já fiz um curso de constelação onde a gente era colocado no campo e não se falava nada. E daqui a pouco a gente estava chorando, sem saber por que estava chorando. Porque o campo tem uma consciência maior.
quando eu me permito sentir o campo, sem julgamento, sem me colocar no movimento de vítima, olhando para a verdade e a realidade como ela se apresenta, isso é um movimento que nos traz cura. Ok? Vamos lá. Entender que tudo é e foi como tem que ser, não podemos mudar e não devemos querer mudar as pessoas que vieram antes, porque nós não podemos mudar ninguém. Ah, minha mãe é toda torta, meu pai é todo torto, só faz tudo errado. Como é que pode isso? Eu fico com raiva disso. Me dá um ódio disso. Se eu pudesse, eu abria a cabeça do meu pai também e falava, olha, acorda. Não é o nosso lugar, e esse não é o nosso lugar. Ocupar o nosso lugar é fundamental para que a cura venha. Ocupar o nosso lugar, ficar no nosso lugar, vai fazer com que o meu atendimento seja mais leve, com que ele flua de forma adequada e que não tenha essa necessidade de tudo ficar bonitinho, alinhado, perfeito. Não é assim. Não é assim. As coisas são complexas, muitas vezes, outras vezes fáceis, e a vida está aí acontecendo e está tudo certo. Está tudo certo. Sempre quando a gente trabalha com os bonecos, tá? Os antepassados ficam atrás de nós e os objetivos e as metas ficam na nossa frente. Essa é a posição correta, tá? Os antepassados sempre atrás e as metas e os objetivos que eu quero trabalhar sempre na frente. Aqui eu coloquei um mini genograma, né? Onde eu tenho meu avô e minha avó paternos, avô e avó maternos, os meus irmãos, eu e os meus descendentes. Eu tenho que entender essa ordem. E até na ordem dos irmãos também tem uma questão de prioridade. O irmão que nasceu primeiro ensinou os pais a maternidade e a paternidade. O irmão do meio, ou os irmãos que são do meio, têm uma visão mais abrangente, querendo olhar para o futuro, se comunicam melhor com quem é de fora da casa. E o mais novo vem com a ideia de querer revolucionar tudo. Então, até na chegada dos irmãos tem uma ordem. Quanto mais na questão dos antepassados. E o melhor lugar para estar é o nosso lugar. A Delcimar estava o quê? Com a cabeça explodindo. Por quê? Porque estava usando uma quantidade de força e energia que ela não possui. E aí deixa de usar essa força e energia para a vida dela, para o movimento vital, para aquilo que é importante para ela, para usar para outras coisas. E isso não é adequado, né? Eu tenho que dar a serviço da minha vida a força que eu estou recebendo. Esse é o movimento correto. Dúvidas aqui? Nenhuma. Minha cabeça estava pesada demais mesmo. E agora eu não estou sentindo mais nada. Estou leve. Estou feliz. É um tanto de antepassado você carregando tudo na sua cabeça. Certo? Então, nós encerramos por aqui essa aula. Gratidão a todos vocês. Semana que vem tem mais, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Gratidão, Renata. Boa semana para você.